Splendid. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Consciência. Hoje, eu tô até nervosa, minha gente, porque eu tô com uma figura super ilustre e tem a língua afiadíssima. Os políticos tremem de medo, mas como eu não sou política, né? Eu tô aqui recepcionando essa figura ilustre de Pernambuco, do Brasil, né? Do jornalismo brasileiro, Magno Martins. Magno, primeiramente, muito obrigada, né, por ter vindo até aqui, estar se dispondo a estar aqui com a gente. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Obrigado, Clarice, a você, Ana. Prazer muito grande estar aqui neste seu programa, que já está fazendo muito sucesso, embora muito recente. E depois de hoje não tem como, não tem volta. O meu blog tem 18 Você tem anos, 18 anos, mas você, pelo amor de Deus. mas eu só consegui começar a enxergar a luz lá no final do túnel depois do 6º ano. Foi, Até lá eu penei muito. entendeu? E olha que você já é uma pessoa bem conhecida. Mas porque na época ninguém sabia o que era blog. Tem isso. Eu vim de jornal impresso, tá? Vim de rádio, e eu trabalhei em vários jornais em Brasília e aqui, tudo, e as pessoas não sabiam o que era blog. Na época só tinha o blog de Noblar, que era pioneiro. Aliás, o blog Noblar faz 20 anos, o meu vai fazer 18 anos. Maioritário. E com uma característica: o meu blog é política. E a política é uma temática muito árida e desgastada, né? As pessoas estão muito decepcionadas com o político. As pessoas não gostam do noticiário de política porque se decepcionam demais com os políticos. Eles prometem demais e quando chegam ao poder são, com raríssimas exceções, um fracasso, né? Então as pessoas estão muito receosas, assim, não tem muita aptidão de entrar no blog de política e tal. Então, isso para mim é um sucesso ter hoje um blog que é consolidado no país. Um blog empresa, né? Eu tenho 12 funcionários, eu vivo mais em Brasília do que aqui. E acoplado ao blog eu tenho uma rede de rádio, Rede Nordeste de Rádio, onde eu faço um programa para 46 emissoras no Nordeste, de 6 às 7 da noite. Um programa político, lá de Brasília, do Salão Verde da Câmara dos Deputados. E às sextas-feiras, para aliviar o povo da política, eu faço um sextor. Eu entrevisto um cantor nacional da MPB e tal, e alguém que está fazendo sucesso Na rádio. no rádio, no meu programa. Meu programa é de segunda a quinta é política e na sexta é música. Dá uma aliviada. É, porque o pessoal tá na hora, na sexta-feira, Precisa. no happy hour, quer ouvir uma música e tal, quer relaxar. Hoje mesmo, por exemplo, quando nós estamos gravando essa entrevista aqui, o meu convidado hoje, que eu já deixei gravado, é o Conde do Brega, Conde Sobrega, Sim, que está fazendo o maior sucesso aqui, né? sim. Mas assim, voltando um pouquinho, você nasceu no sertão. Do sertão. Eu vi a matéria do seu blog, achei muito bem feito, maravilhoso. Nasceu no sertão. E você despertou para o jornalismo. E por que a política? Porque meu pai foi político Hum. e meu pai foi um jornalista sem nunca ter ido à faculdade. Então eu trabalhei com meu pai, garoto, nos Correios e Telégrafos, lá em Afogados da Engazeira. E lá eu via papai passando telegramas, recebendo telegramas e fazendo cartas para os matutos que chegavam lá, analfabetos, que não sabiam escrever. Sim. Lembra aquele filme de que a Fernanda Montenegro fazia as Sim. cartas e tal? Sim. Era muito parecido com meu pai. Entende? Então eu comecei a despertar ali, achando interessante aquele negócio da comunicação. E entrei na comunicação muito inspirado pelo o meu pai. Fiz aquele movimento ali. E seu tinha pai uma fazia. rádio lá na minha cidade, a Rádio Pajeú, que eu também fazia umas crônicas para a rádio e tal. E comecei a despertar lá. E com 17 anos eu já era correspondente do Diário Pernambuco lá na minha terra. Aí quando me formei, fui embora para Brasília. E trabalhei nos principais jornais lá, fui para o Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, para o Globo, para a Agência Globo, para a Agência Meridional. Fui presidente do Comitê de Imprensa do governo de Michel Temer. O Michel Temer era presidente. Fiz um livro agora sobre Marco Maciel, a biografia de Marco Maciel. Eu trabalhei com Marco Maciel, quando Marco Maciel foi candidato à presidência da República. E estou sempre inventando, né? Que o jornalista não pode estar parado, né? Você é um criador intenso. E Reciclando, né? O reciclando. jornalismo é uma reciclagem a todo instante, né? Sim, porque você. Principalmente agora com essas novas mídias, né? Sim. Internet, veio de tudo que você possa imaginar em internet, Fake né? news. Ah, fake Muitas news é uma fake droga, né? news. Fake news é uma droga. Mas a política, a fake news, ela
tem uma amplitude muito grande, né? No ano político, como a gente tá passando agora, esse ano 2024, a fake news, ela parece que ela se multiplica. É. E tem um agravante agora nessas eleições, né? E o Sim, Tribunal Superior Eleitoral tomou até uma decisão muito valorosa e bem precisa e urgente, que se chama a inteligência artificial. sim, Olha, porque se o Tribunal Superior Eleitoral não tivesse se antecipado para determinar regras para evitar de modo abusivo a inteligência artificial nas campanhas, aí as fake news iam ser terríveis. Porque imagina, eu faço um programa de rádio, o cara pode fazer o meu nome lá, o cara inventa a minha fala, a e tal, e voz, tudo, a tudo. voz e tudo, o estilo do programa e tudo. Um texto no meu blog, o cara conhece o meu estilo lá, vai lá, a inteligência artificial vai tudo. Isso é uma coisa maluca, né? É. Maluca. Tem como controlar isso? Difícil. Muito É difícil. difícil. Porque vai ficando É. cada vez mais sofisticado. Não, na política, na campanha, o Tribunal Superior do Eleitoral vai ter como controlar, porque eles vão criar mecanismo também, né? Bem avançados de tecnologia para fazer vigilância nas campanhas. E tem as denúncias, né? As denúncias que os candidatos fazem. Por exemplo, aqui, vamos tratar de Pernambuco, o candidato está sendo ofendido e acha que aquilo foi uma fake news bem avançada de inteligência artificial, ele vai ao Tribunal Regional Eleitoral, faz a denúncia, o tribunal fiscaliza, se o candidato que ofendeu ele pode até perder o Perder mandato se vier a ser a eleito. não a candidatura, o mandato se Ele vier a pode ser eleito. ser perder a candidatura, né? O registro da candidatura dele pode ser cancelado e se ele é eleito, ele pode perder o mandato. Deixa eu perguntar uma coisa. Para você que trabalha com política, qual foi a campanha presidencial mais difícil? Para você como analista, como jornalista? Nossa, essa última foi terrível, porque ela foi envolta em duas seitas, né? Porque Mas, o PT não é mais um partido, o PT é uma seita do lulismo, né? E o bolsonarismo que é outra seita. Então o Brasil está, foi mais dividido que a anterior? sim, muito mais. Porque a anterior, o Bolsonaro ficou no céu de brigadeiro, porque foi muito fácil derrotar o PT, porque naquela época o PT estava manchado pela corrupção. Então quem votou em Bolsonaro, naquela época, foi para votar contra o PT e dar uma resposta ao PT que não queria o PT fazendo corrupção. Lava Jato, escândalo de mensalão e vários outros escândalos que quebraram essa imagem de seriedade que tinha o PT. Agora não, já a reeleição dele foi uma coisa difícil. Por quê? Porque ele viu os 2 primeiros anos da pandemia. A pandemia foi uma coisa que mudou todos os parâmetros que você possa imaginar na face da Terra. Né? Ficamos quase 2 anos sem fazer nada, dentro de casa e tal. A eleição municipal foi no meio dessa pandemia. Teve gente que não fez campanha, Sim, porque tinha medo de ir às ruas e tal. sim, as pessoas também É. têm. E veio o Lula saindo da prisão, né? Que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, junto com o Supremo, com os partidos de esquerda e tal, fizeram lá um arrumadinho para tirar o Lula da prisão, porque sabia que Lula era o único candidato que poderia derrotar o Bolsonaro. Então foi uma eleição realmente muito difícil, porque foi uma eleição, inclusive, com muitas acusações de fake news, Sim, acusações recíprocas do Lula contra o Bolsonaro, principalmente no segundo turno. Né? sim, eu digo porque você vive da informação, É. né, de trazer conteúdo, né? Porque tem Uhum. uma hora que parece que o conteúdo zera, É. porque é só acusação e xingamento, e fulano fez isso, fica aquela coisa do 0 a 0. E para quem quer levar algo que vai enriquecer o conhecimento, levar uma pauta no candidato, fica meio que sem ter o que levar. Mas as pessoas também não querem ouvir Isso eu queria proposta. saber. Você chega O lá que com um que o povo programa quer ouvir? bonitinho, que vai fazer isso na educação, que vai fazer isso na infraestrutura, na segurança pública, na saúde e tal. Tudo. As pessoas estão cansadas de ouvir aquilo. E o que que o Mas povo quando quer? o povo gosta de briga, gosta de violência, de confronto, entendeu? Os debates que têm mais audiência é quando um avisa o outro, né? Nos Estados Unidos foi assim, né? As eleições nos Estados Unidos são assim, né? Então quer dizer que eu Olá, pensei que você estava falando. não.
a eleição do Collor Sim. contra Lula. o Lula, em 89, foi a primeira eleição direta que nós tivemos após a ditadura, né? Ali foi uma campanha super, uma audiência lá em cima, os debates. Por quê? Porque tinha o ringue, né? O povo gosta de Tinha sangue. Brizola. E tinha o ringue, o povo gosta da briga, o povo gosta do sangue. É a diversão, né? É, E você fez esse link com os Estados Unidos, então isso independe de ser uma coisa latina, né? É uma coisa do ser humano. política é o jogo da rasteira. Vence Ah, isso é aquele. muito forte que você falou. Porque assim, a campanha que você tem que fazer para um candidato é uma campanha que você tem que montar o melhor exército, porque vence a guerra quem tiver o maior exército. Mas não é o exército de número de pessoas, é o exército das boas ideias, das boas estratégias, do bom discurso. E a melhor estratégia é a do convencimento do eleitor. Então, a campanha é uma guerra. Vence aquele que tiver o melhor exército. E você, lógico, mas eu vou lhe perguntar que você é um especialista. Vem mudando essa forma de fazer política desde a primeira eleição, que eu votei na primeira Não eleição. acredito, não. Desde O que mudou um Tancredo, aquela pouco, coisa não, o que toda. mudou um pouco foi o conceito pelas redes sociais. A internet mudou tudo, né? A internet abriu um paradigma no Brasil e tudo, né? Então, porque naquela época você fazia campanha só em rádio, televisão e jornal. Comício. Comício, né? Você lembrou bem, Showmício. showmício e tal. Quanto mais artista, mais gente. E hoje essa guerra foi transferida para esse mundo das redes sociais. Né? Eu vejo agora, por exemplo, no Carnaval do Recife, o que é que os blogs, noticiários, de sites, de jornais trouxeram mais pelas redes sociais? Que João Campos ganhou 1 milhão de seguidores porque pintou o cabelo. Então isso é a nova política, né? É a nova forma. Onde está o universo da política, da campanha, agora está nas redes sociais. Porque as televisões antigamente tinham um monopólio. Por que a Globo hoje não tem mais audiência? Como tinha antigamente. Sim. Porque a TV aberta hoje quase ninguém assiste. As pessoas assistem as TV fechadas. Tá? Então as pessoas escolhem lá o canal que quer assistir, o programa que quer assistir. E não fica mais sob a imposição da ditadura da Globo. Porque antes das televisões fechadas, a Globo fazia o que queria. Aquelas porcarias daqueles programas lá e você tinha que engolir. E elegia quem queria. O Silvio Santos também na SBT e tal. Tudo era aquelas porcarias de programa. Né? E elegia quem queria. Exatamente. E até eles chamaram até partido, né? Elas vão dizer que estava com fulano, outra dizer que estava Sim, tinha partido. não assumia oficialmente, mas a gente sabia que estava com um dos postulantes, né? Isso era muito evidente, né? Mas a TV e a audiência da Globo caiu, sobretudo, por causa do YouTube. Que hoje, isso aqui é uma televisão. Você Sim. está fazendo programa de televisão. De uma forma democrática, porque aqui você está à vontade para falar o que Exatamente. pensa, sem Antigamente, limite. antigamente você não tinha condição de fazer um programa desse. Não. Porque a televisão não te contratava, não tinha espaço na televisão, eram poucas televisões, entende? As televisões eram pouquíssimas, SBT, Record, Globo, Bandeirantes, ficava uma opção que você tinha de ir lá para oferecer um programa dele. Hoje você cria o seu programa, 2 pessoas, umas máquinas super potentes, de alta tecnologia Um e grande tal, entrevistado. um ambiente e tal. Conteúdo. Fez um né? programa, joga ali no YouTube, chama nos blogs, nos sites, eu estou entrevistando o Magno, fulano de tal hora, não sei o quê. As pessoas se tiverem interesse vão lá e ligam e assistem. Verdade. Não é verdade? Ô, Magno, você que acompanha a nossa política pernambucana, nacional, né? Como é que você, Pernambuco que vem das capitanias hereditárias, como é que você analisa assim essa questão da herança política no nosso estado? Continua? Está havendo uma ruptura? Pernambuco foi o estado que atrasou mais essa política. Foi o último a mudar, né? Quem saiu na frente de mudança de conceito e de renovação política foi o Ceará. Ceará. O Ceará foi o estado no Nordeste mais atrasado do ponto de vista da política, porque era o estado dos coronéis. Virgílio Otávio, César Caos. Então tudo era coronel no Ceará. E Pernambuco não. Pernambuco sempre foi um estado da vanguarda da esquerda e da política. Enquanto o Ceará tinha coronéis,
Pernambuco tinha Agamenon Magalhães, Pernambuco tinha Reis, Pernambuco tinha Roberto Magalhães, entendeu? Tinha Jaba Marcos Freire. Vasconcelos, Marcos Freire, entendeu? Roberto Freire sempre tinha uns políticos da vanguarda. Foi o Estado que ofereceu ao Congresso as maiores lideranças políticas do país saíram daqui de Pernambuco. Entende? Barbosa Lima Sobrinho, e tantos outros. Né? E o Ceará não. O Ceará começou a mudar a partir de Tasso Gereissati. Tasso Gereissati, o empresário, deu um conceito empresarial ao Ceará, o Estado empresário. Eu tenho um livro chamado O Nordeste que deu certo, com um prefácio do Ciro Gomes, que Ciro Gomes era governador do Ceará na época. Eu fui para lá, passei um mês no Ceará, e nós fizemos um trabalho para mostrar como o Ceará mudou da política dos coronéis para a política do empresariado. Né? E ali eles deram sequência a um governo, porque depois do Tasso veio o Ciro, entende? O Camilo estava agora recentemente, que é o ministro da Educação. Então sempre foi um grupo que administrou o Ceará, a partir do Tasso até hoje. Aqui não, aqui há muita mudança. Aqui foi aquele estádio que uma vez estava com o Jabas, outro estava com a Raiz, aí voltava para Joaquim, e voltava para a Raiz, e demorou muito Pernambuco a mudar isso aí. Mas mudou? Agora está se renovando. O prefeito do Recife tem 31 anos, 30, 31 anos, né? A própria governadora é nova também, deve ter 38, 40 anos no máximo, acho que ela tem no máximo 41, 42 anos a Raquel. Os que disputaram também, que perderam a eleição, Anderson, que tem 40 e poucos anos também, a própria Marília Reis é nova também. Mas Então, continua, o Pernambuco começou a se renovar, em quadros, né? mas continua na herança De familiar, né? O familiar. próprio João Campos é um Todos, exemplo né? disso, né? Todos que você citou aí É, é de linhagem política. porque se você olhar o A Anderson, se governadora, você olhar o Anderson lá em Jabotão, também vem de uma família política, né? O pai foi deputado, os coelhos. os coelhos e tal, mas Isso é bom. isso, Eu adoro a sua língua, por isso que eu estou perguntando. não, veja bem, Quero que você solte. Ana, Isso é bom? a questão não é ser bom e ser ruim, É um ponto de porque vista. tem político de esquerda que é bom e ruim. Sim, eu Tem estou dizendo assim, político de essa direita. questão do... Da mudança, do vai-vai, Não, assim, de painho, de voinho, papai. de família, Né? patriarcal, É o que eu observo, desde tá? que não interfira, né? Não, o que eu observo é assim, a gente tem uma voz inédita, ter espaço para se colocar. Não bom nem mal, eu estou falando assim, só possibilidade. Eu não vejo em Pernambuco isso, ou isso é nacional. Deixa eu te falar uma coisa. Não estou te fazendo nenhum político. Não, deixa eu te falar uma coisa. A política depende do político. Raquel, eu não acho ela refém do pai dela. O pai dela é político. Que eu gosto muito dela, Priscila. Priscila. Também não é refém do pai dela, Krause, né? Eles são pessoas que têm autonomia. Você não vê o ex-governador João Lira, que é o pai de Raquel, interferindo no governo, você não vê. Sim. Você não vê Krause dando pitaco sobre o papel de Priscila Sim. e tal e tudo. E o Miguel Coelho lá em Petrolina, que se revelou um grande gestor. Sim. Ele também, o pai dele, Fernando Bezerra Coelho, não interferiu em nada na gestão. Sim. Eles cresceram ali, cada um assumindo e se revelando como políticos autônomos. Entendeu? E isso é muito bom. Sim. Né? Acabou aquele negócio de você eleger um filho e ficar mandando no filho. Né? Porque também tem uns filhos que não são do sangue que você quer mandar e acaba brigando, né? Você lembra da época do João Paulo, né? João Paulo era prefeito do Recife. Sim. João Paulo era prefeito do Recife. E teve o outro também que me faltou o nome agora, depois que eu lembro. Ele elegeu João da Costa. João Paulo foi prefeito, eleito e reeleito. E elegeu João da Costa, que era como se fosse um filhote dele, um herdeiro político dele. Um herdeiro político. Exato. Só que eles brigaram. Como brigam praticamente todos os políticos que querem fazer o sucessor. Como briga o vice. Ninguém brigou mais em termos no Palácio do Planalto, vamos assim dizer, né? Do que Collor com Itamar Franco. Uma briga terrível. Né? E a Dilma com Michel Temer. Inclusive Michel Temer. Tudo conspiração, porque Michel Temer puxou o tapete da Dilma para fazer o impeachment da Dilma. Para assumir. Dormindo com o inimigo. Exatamente, para assumir o governo no lugar da Dilma, né? Então a política tem muito isso. Eu acho engraçado que os prefeitos, governadores,
fazem aquele maior esforço para eleger o sucessor depois de 8 anos, o cara vai lá, toma posse e dá uma rasteira do cara. Faz questão de apagar até a lembrança do outro. Exatamente. O que adianta isso, né? Eu estou perguntando a você porque eu não sou analista política, eu gosto de política. Não necessariamente de todos os políticos, porque a política é uma coisa muito nobre, né? Vem da história da humanidade, a arte de fazer política. Mas eu quis perguntar a você que a gente observa isso. Infelizmente, eu não sei se isso é no Brasil todo, eu não sei se na Bahia é assim. Mas a gente observa as administrações fazendo questão de apagar a memória da anterior. E isso a cidade perde, o Estado perde, não é? É. Por exemplo, você Porque reforma não tem continuidade dos projetos, Então, nas obras. à sua frente. Se um veio reformula 10 praças e pinta tudo de azul, né? Outro vem e faz questão de ou quebrar a praça, ou pintar de amarelo, ou pintar de roxo, que é um dinheiro que é reinvestido 2 vezes por causa de uma questão própria, não da comunidade. Eu não sei se isso você observa, você que tem uma visão do Brasil todo, se você vê isso em outros estados. Na Bahia, você falou aí, a Bahia é a própria disso, né? Quem mandou a vida inteira na Bahia? Antônio Carlos. Antônio Carlos Magalhães. Sim, Com mão de aço, sim. Você mão de conheceu ferro. Demais. Que tal? Eu era secretário de imprensa do Joaquim Francisco, governador aqui de Pernambuco, quando eu fui a Brasília, numa reunião com o Collor, e vi lá um episódio do ACM com o Joaquim, na época do cólera. Não sei se você lembra do cólera. Vocês são mais jovens, mas o cólera expandiu aqui no Sim, país sim. inteiro. As pessoas não podiam tomar banho de mar, não podiam comer peixe e tal. Foi um terror, né? E nós fomos a Brasília, eu fui com o Joaquim, como secretário de imprensa, e o Antônio Carlos Magalhães. Deu um carão lá do Joaquim. Disse, rapaz, lá na Bahia eu tenho 3 vezes mais o número de cólera e a imprensa lá é proibida de falar em cólera. Porque Joaquim tinha fechado a praia aqui. Eu me lembro que teve um dia Os que ele cavalos. teve um dia que ele entrou no mar Vou quando tomar foi liberado. Ele tomou um banho de mar para Para dizer que foi dizer à liberado. população que tomar banho de mar não se contaminava, né? Ele fez isso. Eu lembro disso. Mas você me deu assim, chega para lá nele, e disse, ó, lá na Bahia eu tenho mais cólera do que em Pernambuco. E lá é proibido falar de cólera. Quem falar de cólera, eu corto logo a publicidade. Lá comigo é assim. Por quê? Porque eu estava preocupado em o estado perder turismo, perder turista e tal. Sim. Então ele tinha essa preocupação. Mas ao mesmo tempo ele mostrava que ele era um coronel que mandava em tudo, mandava na imprensa, mandava no poder, no judiciário, mandava no parlamento, mandava em tudo. Quem mandava na Bahia era assim. Então lá ele era o rei absoluto. Lá democracia não existia com a CM, né? E depois que ele faleceu, depois o neto dele foi. Foi o neto dele, foi prefeito de Salvador, né? Se elegeu e se reelegeu. Elegeu o sucessor dele, o atual prefeito de Salvador. Foi ele que elegeu, né? Ele só não conseguiu Mas agora veio outra chegar. onda diferente. É o PT que está O lá. PT. Veio uma outra onda. Mas no governo do Estado. A prefeitura continua com Com o ACM. com o ACM. Mas no restante do Brasil tem essa questão do pai para filho, dessa questão da hereditariedade, é mais Nordeste isso. Não, tem. Tem em São Paulo. Minas Gerais, Tancredo foi governador de Minas. Sim. E depois Aécio foi governador de Minas. Mas depois São Paulo. encerrou-se. Hã? Depois encerrou-se. Depois encerrou-se. Mas você tem muitos exemplos assim. Não para interesse em São Paulo, por exemplo, o Paulo Maluf não tinha filho, mas elegeu o Celso Pitta, que era o cara que levava a pastinha dele. Se não tem, só tem tu, vai ter, né? Força. No Rio de Janeiro, o César Maia, que foi prefeito do Rio, o filho dele, Rodrigo Maia, Sim. foi presidente da Câmara dos Deputados. Cria dele, né? E nessas suas confusões, que todo mundo. Eu vi lá no seu blog, os políticos se arrepiam quando vê você escrevendo alguma coisa. Porque o meu blog é um blog muito crítico. Você é muito crítico. É porque as pessoas não querem ler elogios. As pessoas que abrem um blog, uma coluna, as pessoas querem ver uma crítica, porque o político, quanto mais você criticar ele, quanto mais você ser rígido com ele, mais você está trazendo benefícios para a população. Mas independente da bandeira, você sente Sim. um pau com essa história? O PSB aqui, desde o governo Eduardo Campos, o PSB aqui é brigado comigo, né? No maior processo que eu respondo aqui na justiça, o PSB que entrou comigo.
Geraldo Júlio, PSB, tudo. Mas o João também? Não. Não, o João não fala comigo. João Campos não fala comigo. O irmão dele não fala comigo. A família Campos não fala comigo. Né? Porque juntaram tudo naquela época que eu fazia muitas críticas ao PSB e dizem que meu blog, programa de rádio, deu uma grande contribuição para tirar o PSB do poder, né? Porque foi muito crítico e vigilante. Aí chegou Raquel, e Raquel a gente tem a mesma postura, né? Eu faço minhas Eu críticas. vejo. Faço Eu minhas vejo. críticas diárias ao governo de Raquel, mas não é crítica pessoal. Não, As críticas essa são do ponto, gestão. exatamente, do ponto de vista de gestão e de política. Por quê? Porque Raquel foi a única gestora que eu conheci nesses 40 anos de chão que eu faço de jornalismo. 40 anos de jornalismo. É a única gestora que eu conheci, governadora, que não faz política. Já a pessoa governar sem fazer política, eu não conheço. Quando você Ela, fala, não ela, fala política, ela é fechada. não, Ela não faz. ela não conversa com ninguém. Ela é brigada com a Assembleia Legislativa. Ela brigou agora com o Tribunal de Contas do Estado. Ela brigou com o Tribunal de Justiça. Ela brigou com a bancada federal. Ela briga com a família. Ela só não briga com o espelho. Porque ela se olha todo dia no espelho e diz: espelho meu, existe uma mulher mais perfeita do que eu? Ela só não briga com o espelho dela. Porque ela briga com Deus e o mundo. Talvez ela esteja querendo encerrar a carreira política. Mas não, é o estilo dela. Em Caruaru, quando ela foi prefeita, foi do mesmo jeito. Pergunta lá em Caruaru, os vereadores, nas lideranças políticas de Caruaru. Mesmo estilo. Mesmo estilo, ela adotou em Caruaru. Quando os vereadores iam fazer a reunião com ela em Caruaru, ela não deixava o vereador entrar com o celular na reunião. Ela deixar o celular lá Porque ela é fora. delegada, né? Ela é delegada da Polícia Federal. Então talvez seja isso. Não. Postura, É assim, porque, fechada. é porque ela é ditadora mesmo. Ela é rígida mesmo. Ela é autoritária. Ela é autoritária. Tem a própria imagem dela, assim. E Ela a passa Priscila é tão habilidosa, né? A Priscila é tão. mais ou menos. São muito parecidas. Não, veja bem. Você conhece um político por onde ele passa. Priscila foi deputada estadual. Você conversa com os deputados estaduais na Assembleia, pergunta quem foi Priscila lá. Foi autoritária. Foi distante. Não tinha empatia com os próprios colegas do parlamento. Na Câmara de Vereadores foi a mesma coisa. Entende? É aquele tipo da política que é muito parecida com Raquel. Elas se dão muito bem. Eu acho que se por acaso viesse um impeachment aí e a Priscila assumisse, talvez ela fosse um pouquinho piorada do que a Raquel. E é. Quem falou foi Magno. Ô, Magno, diz uma coisa: quem vai ser o novo governador? Esse ano é o quê, hein? Mas ainda é prefeito. Prefeito tem nem graça, né? É. Aqui os ventos sopram para João Campos, né? Sim. Assim, Você acha, depois desse levou? então, assim, Ana, um gestor, depois que foi adotado o sistema da reeleição, Sim. para ele ser reeleito, é preciso estar muito bem. Mas ele está. Eu sei, ele é um dos casos. Porque, o que eu digo um gestor está bem? É ter o que mostrar. Obras, atitudes, relação social, obras espalhadas em toda a cidade. Do morro à periferia, ao centro, aí tudo. Identidade e autonomia para falar aquilo que a população quer ouvir. Certo? E não mentir. Entende? Porque tem. Mas isso aí agora Porque ficou tem bem. muita gente, muito gestor que diz, não, porque eu fiz isso. Não, mas porque tem várias mentiras. Tem a mentira política e tem a mentira da gestão. Mentira da política são as frases, né? Que muitas vezes não batem com a verdade. Mas eu estou me referindo às mentiras da gestão. O cara vai dizer, eu fiz tantas obras, fiz isso. A população que está ouvindo lá aquela entrevista, aqui no meu bairro, ele não fez isso, não. Mentira dele. Mentira, ele não Cara fez isso no bairro, não. safado. A rua aqui que eu moro não tem saneamento e tal. Então, preciso saber dizer o que realmente fez. Então, João está nessa alta porque ele tem muitas obras espalhadas. Tá?
parques, fez viadutos, pontes, fez um bom carnaval. Carnaval. Ele tem uma identidade muito forte com a juventude. Ele fala para aquele público pela rede social de forma muito competente. Mas João não é o único. Se você for aqui em Alagoas, Maceió, o prefeito de lá, JHC, é super bem avaliado. E dos governadores do país, o melhor avaliado é Ronaldo Caiado, de Goiás. E você sabe por que Ronaldo Caiado de Goiás é o melhor avaliado? Porque a segurança pública lá funciona. Isso. Pernambuco hoje vive uma guerra social. Vive uma guerra civil. No último final de semana agora, mataram 53 pessoas na região metropolitana. Deu quase uma morte por hora. E nos 2 primeiros meses desse ano, já mataram 600 em Pernambuco. Goiás, o índice de violência lá é baixíssimo. Eu entrevistei o Ronaldo Caiado agora há pouco, e ele disse ao Magno, lá em Goiás, bandido tem que mudar de profissão, porque lá ele não vive não. E se insistir, mata. Mas Bandido bom lá é bandido morto, não é bandido preso não. A lei lá funciona. isso, que a gente hoje... Ele me disse que usa um avião lá, recuperado do narcotráfico. Um jatinho para ele viajar pelo país, que foi recuperado do narcotráfico. Ele tem a melhor política de combate ao narcotráfico. Ele acabou com o narcotráfico em Goiás. Ah, não sei como não mataram. ele, É, porque é uma briga. mas ele fez lá de forma muito competente. Então ele é um candidato O a presidente. menor, ele é candidato a presidente, o menor policial, o menor salário de policial em Goiás é R$6.500. Aí Ele tem uma política salarial boa, tem política científica, investigadores, tem polícia militar bem remunerada, entendeu? Ele desenvolveu uma política. Agora, o que é que custava Raquel Lira ir lá em Goiás? Ó, Reinaldo, vem cá. Como é que você conseguiu aqui? Até porque a policial é da... Não, ela foi para a Colômbia para ver o tráfico da Colômbia, foi não sei o quê, foi ver a experiência lá. Mas o estado aqui no Brasil está pertinho ali, em Goiás, depois de Brasília. Vem cá, Caiado. Como é que você conseguiu resolver aqui a violência? Porque lá em Pernambuco, o negócio lá tá feio. Eu quero melhorar. Por quê? Porque ela não tem aquilo que a gente chama de humildade. Ela tem que ter humildade. Ó, vem aqui, porque lá tá ruim. E eu sei que você aqui tá bem. O que é que eu devo fazer lá? O que é que você fez aqui? Sim, Copiar as coisas que deram certo. sim. Ninguém copiou as coisas que deram mais certo e foi bem avaliado em Pernambuco do que Eduardo Campos. Eduardo Campos não foi uma fábrica de usina dele próprio, da cabeça dele, não. Ele copiou coisa que deu certo em Minas, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Quando ele via aquela experiência lá fora, ele trazia para cá e executava. A pessoa tem que ter humildade para reconhecer que não é um soberano, um Deus, um sabe-tudo. Sim. Tem que buscar experiências exitosas em outros cantos. É assim que se governa. Então você, pela sua visão, o prefeito João Campos. Não, ele 90%. João Campos tem que administrar o PT, sabe? Porque o que é que está acontecendo hoje? A vice dele atual é do PDT, tá? E o PDT foi para Raquel. Então ele vai ter que negociar quem vai ser o vice dele. Sim. E o PT quer a vice. Só que ele não vai dar vice ao PT. Por que ele não vai dar o vice ao PT? Porque ele é um pré-candidato fortíssimo a governador em 2026 para enfrentar a Raquel. Não. E ele tem que deixar a prefeitura nas mãos de uma pessoa da extrema confiança dele. Porque ele vai ter que renunciar em abril de 2027. Certo? Para renunciar. 2028. Ele vai ter que renunciar em 2028, em abril. Então, ele tem que deixar uma pessoa que faça Dê continuidade um programa ao trabalho dele. que seja leal e que dê continuidade ao programa. E aí você diz que o PT não. Você acha que, João, da escola que ele veio do pai de Eduardo Campos, sabido como Eduardo Campos era na política, vai entregar a prefeitura ao PT? Nunca mais E você sabe que quem tem menos interesse dentro do PT pela prefeitura do Recife, que é o maior líder do PT no estado, Humberto. Não quero.
Sabe por que Humberto não é que ele queira para indicar alguém dele. Hum. É porque em 2026, na eleição do governador, são duas chapas para o Senado. E ele quer voltar. E Humberto quer a vaga dele de senador, do PT. Então, se o João der a vice agora ao PT e o PT assumir a prefeitura, quando o João se renunciar para disputar o governo do Estado, o PT não pode reivindicar a vaga de senador lá na frente. E aí? Aí Humberto estaria dando tiro no pé dele. Exato. É por isso que ele não vai brigar para o PT ter a vice aqui no Recife. Então João Campos não tem um vice. Não vai para uma pessoa da confiança Dá dele. confiança dele. Entendeu? Um secretário dele. Entendeu? Uma pessoa da extrema confiança dele. Que ele possa sair e, se der errado lá, ele ter uma pessoa da prefeitura que seja leal a ele. Entende? Porque ele vai para uma disputa de risco também, para como governador. Porque a Raquel hoje está mal. Mas a gente não sabe se daqui a 3 anos ela vai estar assim, né? Pode ser que ela se recupere, né? Pode ser que ela bota a cabeça no lugar, faça alguns programas, melhore a equipe dela, sabe investir o dinheiro que ela tem, porque ela tem muito dinheiro em caixa, e dê uma melhorada. E se ela der uma melhorada, aí vai ser uma eleição muito difícil para João. Então ele tem. Mesmo tendo presidente. É uma disputa muito arriscada para ele. Por isso que ele tem que fazer o vice uma pessoa dele. Mesmo tendo o presidente do lado dele. É difícil ele perder, vamos ver. É porque o Lula é inconfiável. O Lula não é aliado de ninguém. Como eu digo isso? Se Lula fosse realmente um cara que tivesse lado, ele estava do lado de quem, Recife? De João. Sim. E ele está botando dinheiro no governo de Raquel. Ele botou o PDT agora para Raquel. E trata a Raquel como se fosse uma aliada. Entende? Então, ele faz aquele jogo, porque Lula é o seguinte: Lula acha que é Deus. Ele acha não, ele tem certeza. Ele tem certeza que é Deus. Então, ele quer, na possível reeleição dele em 2026, unir todo mundo aqui em Pernambuco. Raquel no palanque dele, João no palanque dele, o PDT no palanque dele. Como ele vai fazer isso? Bom, enfim. Então, próximo presidente da República também, tudo leva a que é Lula de novo. Não sei. Tem alguém para disputar com Lula? Tem. É porque o que eu vejo? Tem. Eu Ronaldo Caiado é um candidato. consegue. Ronaldo Caiado, por exemplo. A questão aqui, veja bem. Que eu acho o Qual é Lula o maior problema do país hoje? Segurança pública. É você sair de casa para ir para o trabalho e não ter a certeza de que você vai voltar vivo. Numa cidade como o Recife e um estado como Pernambuco, que é o estado mais violento do país. O narcotráfico dominou o país. E se você vê um candidato mostrando o que ele fez de sucesso em Goiás, e lá funciona, lá não existe violência, é um lugar que você pode viver em paz e tranquilidade, eu acho que isso é um discurso que pode contaminar a população. Mas ele não pode vestir uma camisa do Bolsonaro, não, de um bolsominion, ficar parecido. Não, ele vai ser candidato do grupo de Bolsonaro. Porque se Bolsonaro não. O Bolsonaro não pode ser mais candidato, porque ele perdeu os direitos políticos. Então, quem são os pré-candidatos do universo de Bolsonaro? Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas, do governador de São Paulo, e o governador de Minas. São esses três pré-candidatos que podem disputar o legado aí, né? Sim. De Bolsonaro, se Bolsonaro não vier a ser candidato à presidência da República. Você falou aí que político tem que ter jogo de cintura, tá? Hoje, quem é o político que você acha que assim que representa, tem a maior representatividade do cerco político? O Lula é o mais habilidoso, consegue. Porque eu acho que política tem muito a ver com comunicação. Você O falou Lula de já foi, governador, não, o Lula já foi mais habilidoso. porque ele é muito habilidoso. Hoje ele já foi mais, né? Hoje ele tem muitas dificuldades com o Congresso. O Congresso já impôs muitas derrotas a ele. A articulação política do governo dele funciona precariamente. O ministro Alexandre Padilha, da articulação política, não é um bom ministro. O Congresso tem muitas reclamações com ele. Há um conflito ali entre o Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, com o Alexandre Padilha, da articulação política. A gente não sabe quem é que manda ali, um quer mandar mais com ele. E é uma pessoa também muito influente ao lado de Lula, que é a Janja. E ela tem muito mais poder do que qualquer ministro ali. Entende? Então,
esse emaranhado de coisas aí mudou aquele Lula do passado. O Lula não é mais aquele, entende? Entendi. Então, quem seria essa pessoa que hoje tem essa flexibilidade, essa permeabilidade de A política do transitar? Brasil está muito empobrecida, entende? Também A gente acho. está nessa Está polarização, muito lulismo rasteira. com bolsonarismo e tal. E por isso aí que a gente poderia esperar como uma coisa nova, como o Ciro Gomes, mas não deu certo. O Ciro Gomes se perdeu pela língua. Você vê naquela eleição que o Ciro Gomes podia chegar ao segundo turno. Ele foi dizer que a Patrícia Pilar só servia para ir para a cama. Aí você acabou com o voto das mulheres ali. Entende? Então, ainda posso, assim, numa renovação política, acontecem essas coisas, né? É, Então, o problema do Brasil é falta de quadros políticos. Entende? é mais do mesmo. É um país que não se renova, né? Um país que não se renova. Não aposta em uma coisa que a população pode dizer, ó, isso aqui é a nossa alternativa de mudança, né? E é uma coisa que pode tirar esse país da lona como o país está hoje, né? Exatamente. Talvez não interesse, né? Renovar. Porque o Lula, o que, é que ele fez até hoje, Lula? Um ano e pouco de governo. Governo bom, Ana, é o governo que você vê o dinheiro circular no seu bolso. É quando o governo tem uma boa economia. Por que, que o Lula foi eleito e reeleito lá atrás? No primeiro governo dele, ele quase que sofreu impeachment por causa do mensalão, mas ele se reelegeu por causa da economia. O que decide uma eleição presidencial é a economia. Quando a economia está bem, o presidente se reelege. Quando a economia está mal, o presidente perde a eleição. Então, a economia é um fator extremamente decisivo na vida do país. De um candidato à presidência da República. E o Lula não encontrou o rumo ainda da Ainda. economia. A gente não tem crescimento da economia, crescimento de emprego, crescimento de programas sociais, entende? O governo, hoje, se você for observar aqui no Nordeste, o governo hoje sobrevive de quê? Do Bolsa Família. A única política do governo hoje é o Bolsa Família. Que é uma coisa antiga, de outra gestão. Não, criado pelo Lula. Na verdade, criado pelo Cristóvão Buarque. Quando o Cristóvão Buarque foi o governador de Brasília, que ele criou a Bolsa, a Da Educação, educação. aí o Lula pegou essa ideia aí e fez uma coisa mais eleitoreira, né? Porque, na verdade, o programa Bolsa Família é um pouco mais eleitoreiro, né? Aquele cara que está lá, é como se ele estivesse recebendo aí. O que eu acho errado do Bolsa Família é que ele vicia o cidadão, como aquela música do Luiz Gonzaga, porque ele recebe sem trabalhar. Ele recebe sem trabalhar. Isso é. E como era a política original do Bolsa Educação, Bolsa Escola de Cristóvão? O cara só recebia ajuda se ele comprovasse a frequência do filho na escola. Sim, era uma outra, Era outra outro ponto de visão. vista. Era outra visão. Por quê? Porque ele, por trás da ajuda que ele dava econômica, ele queria melhorar os índices de educação do país. Me diga aí, vou entrar noutra seara, mas me dê um exemplo assim, de um grande gestor pernambucano. Vou dizer o melhor, vai ficar chato, né? Pode ser Olha, prefeito, pode ser governador, Marco Marcel foi um grande político, foi um grande governador. mesmo tendo vindo da ditadura, não teve. Ele conseguiu fazer essa, Olha, essa eu escrevi há transição. pouco a biografia de Marco Marcel e eu estudei muito o que ele fez. Sim, Né? sim. Eu estou perguntando isso Naquela, porque a gente vai falar aqui para pessoas que nem lembram não, direito, bem, entendeu? Marco Marcel, naquela época, fez em Pernambuco, em 3 anos, 100 mil casas populares. Marco Marcel levou a telefonia para todos os municípios de Pernambuco. Eu sou do interior de Pernambuco, do sertão, e lá a gente não tinha telefone, não tinha comunicações lá. Tá? A gente não tinha nem terminal rodoviário, ele levou terminal rodoviário, levou estradas, perenizou os rios, entende? Perenizou os rios. Pacificou aquela família lá do Sampaio Alencar, lá em Exu, aquela briga terrível lá em Exu. Entende? Trouxe o metrô do Recife, esse metrô que está aqui foi Marco Marcel que trouxe. Suape que está aí, foi Marco Marcel que implantou Suape. Entende? Então, ele foi um grande governador. Roberto Magalhães foi um bom governador também. Arraes já foi um governador muito mais social do que realizador, que há dois tipos de governo. O governo que cuida das pessoas e o governo que cuida das obras. Arraes não tinha essa preocupação de obras. A visão de Arraes era mais social.
O programa Corda na Chapéu de palha. o chapéu de palha, a vaca na corda, não sei o quê, os cabritos pro cabo criar, não sei o quê. Então ele tem, Sim. tem até uma história engraçada com ele, né? E Que veio conte, eu tô só esperando. uns mega investidores aqui de turismo para querer fazer hotel aqui no Nordeste, em Pernambuco, né? Portugueses. E ele ficou lá ouvindo lá a apresentação dos caras, os caras todos falando espanhol, meio carregado, ele não entendia direito. Quando acabou a reunião, ele disse: "O negócio aí é muito importante e tal, gostei muito. Agora, a gente tem que estimular o turismo interno." Aí ele disse: "Governador, o que é que o senhor entende por turismo interno?" "É, o cara botar lá em Itabira para vir tomar um banho de praia aqui no Recife, né?" Agora, esse turismo dá resultado. Né? É igual aquele turismo do Romero, né? Sim. O cara, aquele Romero lá de Juazeiro. É um cara que não. Aquele turismo ali do religioso, o cara vai ver lá o Padre Cício, aquele não traz resultado nenhum de econômico. O cara pega É um dia único. Não, os caras vão do pau de arara, compra a promessa lá e volta no dia seguinte. Já traz a comida, traz tudo. Aquilo ali é uma movimentação impressionante. Se fosse um outro tipo, né, de atrativo e de público, aquilo ali gerava muita renda para Juazeiro. Né? Mas não é. É um turismo. Então você diz que Marco Marcel foi realmente um marco na política pernambucana. Marco. Roberto. Raiz do ponto de vista social também fez muita coisa, entendeu? Roberto Magalhães. O próprio Jabas foi um bom governador. É porque assim, esse negócio da reeleição é a pior coisa que existe no país, foi a reeleição. Por quê? O cara se elege já pensando em ficar 8 anos. Aí se esforça para fazer um grande governo nos primeiros 4 anos. Aí nos outros 4 anos ele relaxa. Aí a imagem sai desgastada. Ele relaxa. Entende? Se você vê, Fernando Henrique Cardoso foi o pai do Real, o presidente do Real, melhorou a economia do Brasil e tal. Fez um bom governo, mas o segundo governo do Fernando Henrique Cardoso foi uma desgraça. Entende? Então, o próprio Lula, o segundo mandato de Lula não foi como o primeiro mandato. Eduardo Campos aqui, o segundo mandato de Eduardo não foi como o primeiro. Se você observar nas prefeituras, isso ocorre muito nas prefeituras. Porque as pessoas relaxam no segundo mandato, sabe que não pode ser A mais. própria equipe relaxa. Porque chega com gosto de gás, fazendo. E começa a tocar outros interesses, essas coisas vão levando para outro campo dos interesses, entendeu? Aí é difícil, entendeu? Difícil você. É da natureza humana. Há um projeto lá no Congresso para acabar a reeleição. Porque vai ter mais pique, né, na gestão. Acabar a reeleição em todos os níveis. O que é que eles querem fazer? Querem dar um mandato de 5 anos para presidente, prefeito, governador, senador, deputado, vereador, e acabar o fim, e acabar o direito da pessoa ter um novo mandato. Mas em vez de ficar 4 anos, ficam 5, né? No poder. Agora eu vou fazer uma pergunta que você começou nossa conversa falando um assunto que não tinha muito a ver com o que você veio falar. Você falou que estava no 7º casamento. Tem a ver com a política, com essas suas viagens, com essas suas. Quer dizer que você briga na rua e briga em casa? Não, pelo contrário. Onde foi? Você quer ser Fábio Júnior? Não. Como é isso? Até o povo se animou. Só um pedacinho, eu sei que não é muito associado, mas eu não podia fazer essa entrevista, porque foi a deixa que você me deu no começo. Você que me entregou. Vê bem, os amores vão e vêm, né? Os amores vão e O vêm, entrevistado né? é você. Não, as pessoas. Eu acho que as pessoas só são felizes até o dia que estão bem com a pessoa, né? Então eu sou muito Vinícius de Moraes. Né? Você ficou meio rosado. O amor é infinito. O amor é infinito enquanto dura, né? Então, Sim, sim. não dá pra você viver com uma pessoa que você não ama mais, que não gosta e tal e tudo, né? Mas eu me dou bem com a mãe dos meus filhos. Eu me dou bem com a mãe dos meus filhos dos Estados Unidos. Entende? Mulheres que eu vivi que não teve filho, me dou muito bem com elas também. Tudo Porque o importante é você sair bem Gestão. da relação. Hã? A gestão foi completa. Não foi desgastante, segundo mandato. Porque o ruim de você sair de uma relação é você sair brigado. Sim. Entende? E atrapalha os filhos. Não. Né? Aí os filhos ficam. Então você está no 7º casamento. Eu tive 6, eu estou
Na sétima, no sétimo, é verdade, é 7. É, Você me falou, não fica, não das contas. é 7. É porque a gente perde as contas, né? E pra mulher, você veio que matar. Se você errou as contas do casamento, até a quinta vai ligar pra você hoje. Você sabe que eu fui depois de fulano, você esqueceu. Faça isso, você se dá bem com todos. Não, eu me dou bem. A política. Mas você acha que é por causa dessa vida sua de viajar, de estar num canto, no outro, e aquilo vai esfriando? Veja bem, isso influenciou muito, né? Porque tem muita mulher que não quer ter o marido todo dia, né? Em casa e tal. E tudo. Se bem que as coisas mudaram muito hoje, né? Mas, assim, essa minha vida louca pesa muito nisso, né? Mas eu estou muito bem, graças a Deus. Eu digo aos meus amigos que agora eu sou um ex-combatente. Eu encontrei a Então, minha. essa sétima. Eu encontrei o amor da minha vida. Oh, glória. Aí agora eu sou um ex-combatente. Que bom, Entende? Eu feliz. tenho 2 enteadas. Quantos Porque eu tenho 4 filhos, 4 filhos. homens, né? Tenho 2 filhos que moram nos Estados Unidos, do segundo casamento, e tenho 2 filhos que moram aqui do quarto casamento. Não se perca. Do terceiro e do quinto eu não tive filhos, e nem do primeiro eu tive. Sofá, E nem do primeiro eu tive. Só funciona E agora, de Naíla, que é minha atual mulher, Maíla, um beijo, viu? Naíla Maravilhosa Valença. você. Parente de Alceu Valença, viu? Naíla É? Valença. Olha, que massa. E ela me deu 2 filhas, né? Uma de 18 e uma de 8, né? 2 meninas. Que é uma experiência boa para mim, porque eu só tive macho. Agora é uma experiência de ser pai de filha, né? Que são muito mais carinhosas, né? É diferente do que a gente cria filho pro mundo, né? Os meus filhos dos Estados Unidos mesmo, eu só vejo assim, esporadicamente, né? A gente quando sai de casa, né? Quem casa e tal, vai ver sua vida, né? Vai seguir sua Ninguém tem filho para botar debaixo depois do braço. para o resto da vida, né? A gente tem que ter essa consciência. Só sua política. É. Mas enquanto eles são pequenininhos, aí é maravilhoso, né? São Depois pequenininhos fica né? que são dependentes da gente e tal. A gente cuida bem direitinho para entregar eles Entregar bem ao mundo. isso. E o que vale muito E mais viverem a vida é o deles. exemplo. Né? É verdade. É o exemplo que eles têm que amar a herança. Mas, meu pai mesmo morreu com 100 anos, foi a minha grande 100? diferença de minha vida, foi meu pai. Morreu com 100 Que anos. massa, acho lindo. Minha mãe morreu com 86, meu pai morreu com 100 anos. Meu pai sempre foi a minha grande referência de família, né? Então, Meu pai era muito se família. você tiver a longevidade do seu pai, tem Deus que chance. ouça. Amém, Deus. Magno, eu gosto de terminar a fechar essa entrevista. Não foi Falei muita besteira, não, viu? Não, isso foi não. Fala, e eu deixei gravado porque já tá aí jogado quem vai ser o prefeito e o Porque foi governador. com um papo assim, muito. Não, eu gostei mais foi do casamento. Descontraído. Né? Foi lógico. Eu Mas, sempre vou para aquelas entrevistas políticas, né? Que é aqueles chapadão agora. mas eu sim. Agora mesmo eu venho de uma maratona do lançamento do livro do Marco Marcel, de muitas entrevistas aí, mas sempre aquelas questões muito só política mesmo, né? Mas ele já fala, né? Qual é o seu signo? Virgem. E eu sou virgem literalmente. Um sétimo casamento. Vamos! Vamos! Volte, volte! É um signo bonito, tá não? É. Hum? É. Bem perfeccionista. Bem... Qual é o Sabia- signo, Pedro? Sou pisciano. Ah, eu pensei que foi o teu. Orpiana. Misericórdia. Ana, eu sou do mesmo dia de Japa Vasconcelos. 23 Minha mãe trabalhou com o Java Vasconcelos da Foi. equipe dele. Vê coincidência, no mesmo dia de Japa Vasconcelos. 23 de Eu agosto. tenho uma irmã que nasceu no mesmo dia, 23 de agosto, que lá nós somos 9. A segunda, né? O segundo, do primeiro, o segundo, ela nasceu no mesmo dia. Só que uns 10 anos antes. Do dia 23 de Dizem que agosto. é mais velho. Tem uma sobrinha, um sobrinho que nasceu no dia 23 de agosto também. Não sei. Já pensou? Esse número é 23 e eu nasci dia 23 de julho. De julho. Né? Quase que era de agosto, né? Um mês Demorasse um pouquinho mais, chegava em agosto. Né? mas é 23. É. Ai, não. Eu gosto de fazer umas perguntas no final, tipo um bate-bola. Né? Não sei se você, que é uma pessoa tão cheia de conteúdo, vai conseguir fazer no bate-bola. Mas fala sobre uma dúvida. Dúvida? Se o mar é azul ou verde. Vou ficar no 7º. Não corta essa, pelo amor de Deus!
A dúvida dele, tá? Não é minha. Uma certeza. Com certeza de que a vida tem vida após a morte. Que só é crer em Deus. Tem. Eu não, mas eu sou um Não, cara só muito- perguntei. Você falou a vida Não, após a morte, aí eu Não, peguei, eu não né? tenho religião. A religião que eu Você tem tenho. alguma religiosidade, alguma crença? Não, a minha crença é Cristo. Eu acho que quem crê em Cristo tem vida eterna. Eu não acho que a pessoa morre e se acaba. É a alma. E aqueles que creem em Alma. Cristo vão para o céu. Eu sou dessa teoria aí. Perfeito. Uma dúvida, uma certeza. Uma certeza de que o amor da minha vida é Naíba. Agora ajeitou com chave. Rapaz, meu Deus, esse homem essa mentoria habilidade pra dar aquele arremate. Eu não sei se eu vou perguntar mais alguma coisa. Um arrependimento teve aqui. Ah, meu arrependimento maior que eu tive na minha vida foi assim, de não ter feito mais livros, sabe? Eu fiz 10 livros, eu poderia ter dedicado muito mais espaço para escrever as obras que eu queria fazer, sabe? Mas não tenho mais tempo. Não? Esse blog me consome o dia inteiro em noite. Às vezes eu estou dormindo meia-noite e o cara para dar uma notícia. Eu não durmo, não, é? Os caras os cara veem as matérias programadas Mas ali, esse blog vê é um a grande coluna que eu livro, né? programo lá, meu Deus, os caras pensam que eu não durmo. Mas o blog é um grande livro, né? Atualizado. A política ela é árida. O meu estilo é um estilo mais romanceado. Eu gosto de fazer crônicas, entendeu? Fazer pesquisas, falar sobre o cotidiano da vida, das pessoas, dos amores, entendeu? Tem Das, os assuntos. das Tem viagens. os assuntos. Porque a política é uma coisa muito árida, as pessoas não gostam muito É. da temática da política mesmo. É por isso que os meus textos políticos eu tento quebrar um pouco com humor para ver se as pessoas têm mais interesse em ler, entendeu? Para não ficar aquele texto chapadão, chato, entendeu? é. Uma saudade. Da minha mãe e do meu pai. Eu era muito apegado, meu pai e minha mãe. E qual legado que Magno quer deixar? Ah, o legado da honestidade do meu pai. Meu pai falava muito de honestidade, de ser uma pessoa que amasse o próximo como a si mesmo. Isso foi uma grande lição que ele deixou E você está deixando isso com a sua para sinceridade. os meus filhos. Para todos nós que estamos assistindo essa entrevista, Magno, muito obrigada por ter aceito o convite. A gente se divertiu muito e aprendeu muito com você. Precisava Falei ter- muita besteira. Não, jamais, que é isso. Mas o melhor, vou ser sincera, no final. A segunda parte vai hypar. Ó, muito obrigada, viu, pela sua cortesia e disponibilidade. Foi uma conexão assim tão rápida, né? Que eu fui até um pouco. Me atropelei. Mandei um direct, mas você foi muito solícito, muito gentil, tá? E você ganhou uma fã. Obrigada, Obrigado. viu? Pessoal, muito obrigada e nos vemos no próximo Café com Consciência.